Conferência Latino-Americana de Agentes de Transformação, da Ashoka. Muitos de vocês conhecem a Ashoka por seu trabalho com empreendedorismo social, a formulação não apenas, né, desse conceito de trabalhar pelo social, isso ser um campo de trabalho, mas também o seu movimento mais recente, né, de puxar um diferente paradigma de sociedade onde todos somos agentes de transformação. Eu quero me apresentar, eu sou Andréa, sou vice-presidente da Ashoka na América Latina e também lidero a área de comunicação e de novos paradigmas na América Latina, aqui na Ashoka. Hoje, junto com a minha colega Lucia, que muitos de vocês conhecem, Lucia Torneiro, a gente vai mediar essa conversa de manhã. Vai ser uma conversa muito especial, porque a gente sabe que é raro ter os profissionais da mídia, os produtores de conteúdo no centro da roda. Muitas vezes a gente está levantando as histórias e as soluções de outras pessoas e pouco se colocando no centro. Então, esse é um momento muito especial e nos dá muito prazer ter 3 parceiros da Ashoka nas suas funções de editores, mas eu diria também de change makers, porque vocês são difusores de mudanças sistêmicas, são indutores de novos paradigmas de sociedade e, como dizem os nossos amigos aqui de habla hispânica, são agentes de cambio. Eu quero agradecer a cada um de vocês que aceitou o nosso convite para refletir sobre esse que é um momento histórico para o jornalismo, mas a gente também pode dizer para a comunicação social mais amplamente, para todo mundo que está disposto a pensar e criar novas maneiras de comunicar, que ao contrário do que a gente vê em muitos lugares, essa maneira de comunicar que a gente quer criar nos une, nos inspiram, nos impactam positivamente a nós e a vida das pessoas. A gente já falou aqui um pouquinho de logística, mas eu quero lembrar alguns pontos da nossa conversa. Primeiro, estou falando em português, mas esse é um encontro bilíngue, então se você precisa de tradução simultânea, clica aí no botão interpretação, pode ser que apareça um mundinho no menu inferior aí para algumas pessoas. Nós estamos gravando esta sessão, então peço a autorização de vocês para entrar nessa intimidade de cada um. Fiquem à vontade para ficar com suas câmeras abertas, podem fazer a apresentação no chat, se vocês quiserem, indicando de onde são, que lugar, aonde trabalham, compartilhando seus contatos se quiserem. E nós queremos ainda ter a participação de todos na conversa, então se você tem perguntas, manda aí pelo chat, mas à medida que a gente for avançando, a gente pode te chamar também para você fazer essa pergunta diretamente. A gente quer incluir o máximo de perguntas durante a nossa conversa e, claro, circular esse conteúdo depois deste encontro aqui também. Lucia, passo para você. Gracias, Andrea, y gracias a todos por estar acá. Bueno, muchos me conocen, pero otros no. Soy Lucía, soy coordinadora de comunicación de Ashoka Conosur. Esta es Ashoka Argentina, Uruguay y Paraguay. Súper contenta de que podamos estar haciendo este encuentro. Como les decía Andrea, tienen la opción de interpretación y también si pueden ir mandando sus preguntas en el chat, vamos a hacer lo posible para trabajarlas a todas y generar conversación. Así que bueno, sin más, me gustaría presentar a nuestros invitados de hoy, o mejor dicho, pedirles que ellos se presenten, porque bueno, el camino de la gente de cambio, como decimos en Ashoka, siempre comienza por conocer a fondo a las personas, como hacemos también con los emprendedores sociales de nuestra red. Y bueno, nos gustaría conocer sus acciones, sus prácticas, pero también sus ideas, sus valores y sus trayectorias. Así que quisiera comenzar con esta pregunta y es pedirles que nos digan cuándo fue la primera vez que notaron un problema social que merecía ser investigado o contado, cómo fue que lo identificaron, cómo fue que ese problema los trajo hasta el lugar donde están hoy. Puede haber sido en la infancia, en la adolescencia, pero bueno, todos tenemos nuestros momentos diversos a lo largo de nuestra vida cuando quizás hacemos ese clic. Así que me gustaría arrancar con Chani Bouillot, que es periodista y es muy amigo de la casa de Ashoka en Argentina, diseñador también, y hoy es editor y fundador de Redacción, un increíble medio que invito que lo conozcan. Así que bueno, Chani, contanos vos desde tu experiencia, cómo fue ese momento como de clic.
Bien, gracias Lucía, Andrea y a todos los amigos de Ashoka por la invitación. Un lujo poder participar de esta conversación esta mañana de viernes entre colegas y amigos. Así que, bueno, muchas gracias por esa invitación. Es una pregunta grande la que haces, Lucía. Yo soy, hace 30 años, estoy en periodismo, tengo 53. Y me pasó, sí, algo cuando era joven. Siempre hice periodismo, hacía periodismo ya en el colegio también. Y en mi casa se recibía un diario todos los días. Y en un momento mi madre decide dejar de leer el diario, así de manera, y para mí era un escándalo. Y mi madre dice que había dejado de leer el diario porque le hacía mal, fundamentalmente. Y tenía que ver con este exceso de negatividad que está presente en la profesión desde hace un montón de tiempo. Yo creo que se ha exacerbado con los años, ¿no? Y ahí creo que tuvo la primera semilla respecto a, bueno, ¿cómo sería un periodismo que no te haga mal, ¿no? O que no te queme la cabeza, decimos en Argentina, la expresión, los porteños. Y yo diría que hay una búsqueda entonces también de si el periodismo tiene la obligación de contar lo que pasa en la realidad, y hay muchas cosas, no sé, la guerra de Ucrania hay que contarla. Yo creo que desde ese momento siempre me interesó afilar un poquito la mirada para encontrar esas otras cosas que pasan y son un poco más luminosas, ¿no? Y que esa suerte de feedback en vivo que le da la sociedad a los medios sea un espejo que no distorsione tanto ese reflejo, ¿no? Y entonces, así como los periodistas tenemos la responsabilidad, el periodismo tiene la responsabilidad de contar la guerra de Ucrania, bueno, si uno mira con detenimiento, descubre historias dentro de la guerra, que son historias humanas, increíbles, de gente que está haciendo algo por los demás. Con lo cual es un gen que se expresó en mi vida de diversas maneras a lo largo de mi carrera, de mi profesión, y que encontró en redacción hace 4 años, sí, un espacio muy específico y muy especializado en el periodismo de soluciones, en donde de alguna manera hay sí una respuesta y una propuesta más, diría, orgánica, consistente, para responder a eso, ¿no? Y yo siento con bastante alegría también esta búsqueda por dónde están esas historias, esas personas que están transformando el mundo para bien, y cómo las iluminamos y cómo las contamos, ¿no? Y es un camino espectacular. No sé si respondí tu pregunta, Lucía, pero ese es mi caso, digamos. Perfecto, sí, es lo que buscábamos, genial. Bueno, seguimos entonces, vamos a ir con Eliane Trindade, que sabemos que vos también tenés un historial de trabajo en grandes redacciones, y bueno, queremos saber y entender un poco en qué momento de tu trayectoria, pero no solo periodística, sino también de vida, cuándo fue que tomaste conciencia y te involucraste con causas sociales. Les cuento que hoy Eliane es editora de Folia Emprendedor, que en realidad acaba de convertirse en Folia Social Más o Plus de Folia de Sao Paulo, que es, bueno, como saben, uno de los principais diários de Brasil. Así que, Eliane, te escuchamos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje falando desse tema e também sabendo que com gente que também compartilha com a gente essa ideia de que o jornalismo pode ser uma força para o bem e que a gente pode iluminar e trazer fatos, pessoas que vão fazer mudar a nossa realidade social. Depois a gente pode falar mais disso mais para frente, aí do meu trabalho na Folha, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que você, já que nasce no Brasil, você já tem, na maternidade, você já tem contato com a nossa desigualdade, com o que significa, né, de acordo com o seu CEP, o que significa nascer no Brasil. O CEP é o seu endereço, né? Então, eu acho que a minha consciência foi muito, muito criança, eu já descobri, já me incomodava e já estava atenta para essa enorme desigualdade que a gente vive no Brasil. E como jornalista, né, e aí logo na universidade, eu acho que a primeira
vez em que eu trabalhei com mais assertivamente, assim, com a função social do jornalismo mesmo, foi no final do curso. Eu fiz a minha tese, né, a minha dissertação de final de curso foi sobre uma rádio comunitária, que eu ajudei a montar e a instrumentalizar os moradores de um assentamento irregular num processo de favelização de Brasília. Eu estudava na Universidade de Brasília, era uma comunidade que se formou ali no cartão postal de Oscar Niemeyer, aquela cidade planejada, maravilhosa, e aí os pobres começaram a chegar. E ali começaram a se instalar e eles foram, obviamente, expulsos daquele espaço que não cabia, que não foi planejado. E uma comunidade resistia. E essa comunidade eu acabei participando muito ativamente daqueles trabalhos de como eles garantirem um lugar na capital do sonho, né? Na capital do Juscelino Kubitschek e tal. E depois essa família, esse conjunto de famílias, eles foram assentados para longe do cartão postal, foram para uma cidade satélite, mas eu participei muito ativamente da organização daquela comunidade, e eles, através de uma rádio comunitária. E foi uma experiência incrível. Antes de ir para a grande imprensa, eu participei da construção de um canal alternativo de comunicação dentro de uma favela, né? Uma favela que estava nos seus primórdios lá em Brasília. E, coincidentemente, a minha estreia no jornalismo, num jornal local em Brasília, aquelas coisas, né, que não são coincidências, né? Acho que o universo vai conspirando ali. A minha primeira pauta como jornalista profissional foi uma invasão da polícia para tirar aquelas pessoas daquele lugar. Foi no dia que eu assumi como jornalista. E eu fiz 2 páginas do jornal, eu preenchi 2 páginas do jornal com as histórias, porque eu era mais do que eu pude contar a história daquelas pessoas que estavam apanhando da polícia, que estavam sendo removidas, perdendo suas casas. E eu lembro que eu era estagiária, era uma pauta sem importância que eles deram, quase uma estagiária ali, e eu voltei para a redação e comecei a escrever. Eu tinha a história, para além do factual, do fato da polícia ter removido aquelas famílias, eu tinha as histórias. E fui escrevendo, e fui mandando para o meu chefe. O chefe falava, essa menina não para de escrever, quem é essa ET? Porque eu assinava o primeiro texto como Eliane Trindade, e os demais como ET no final. Aí ele perguntou, quem é essa ET? É uma infiltrada da favela que está aqui no jornal? E foi muito importante, foi a manchete do jornal. Então eu estreiei no jornalismo fazendo uma manchete, porque eu conhecia aquela história profundamente, os personagens. Era uma história triste, era uma história, né, que eles estavam sendo afastados daqueles pedaços de terra e tal, mas eles estavam conquistando, depois acabaram conquistando o seu lugar também. Mas foi interessante, então, a minha estreia no jornalismo aí com uma pauta dessa natureza. Gracias, Eliane, una gran historia. Bueno, seguimos entonces, vamos con Juan Cruz, que, si no me equivoco, es el editor más joven de esta conversación. Así que, Juan, contanos cómo fue ese despertar como, digamos, en tu agencia de cambio, y también contanos un poco cómo, digamos, sobre estas demandas sociales en relación a los medios, especialmente en tu país, en Chile, que últimamente ha protagonizado como grandes y recientes movilizaciones democráticas. Así que te damos la palabra. Hola a todos y todas. Bueno, en primer lugar, mi experiencia la define ser migrante. Yo nací en Colombia, llegué a Chile cuando tenía 11 años y creo que eso define mucho cómo uno enfrenta la vida, cómo uno ve al resto, cómo uno se conecta con los demás. Eso en primer lugar, como que fue muy importante en la construcción de mi identidad. Y más tarde como periodista, creo que en la escuela de periodismo, recuerdo que teníamos que entrevistar, hacer cosas, y entonces si íbamos a hablar del aborto, habían expertos en aborto, no habían mujeres que habían abortado. Si íbamos a hablar de pobreza, habían expertos en pobreza, pero no había gente pobre. Si íbamos a hablar de malas condiciones de trabajo, había gente experta en condiciones de trabajo que tenía muy buenas condiciones de trabajo, pero que sabía mucho sobre las malas. Entonces nos fuimos dando cuenta, o me fui dando cuenta en ese camino, de que las fuentes consultadas siempre no eran los verdaderos protagonistas o las verdaderas protagonistas.
Y un poco el periodismo que intenté hacer desde que comencé en la misma escuela era siempre buscar, así como, era siempre buscar las historias de las personas, ¿no? En primera persona, los humanos, los que sí están viviendo las situaciones. Efectivamente, creo que en Chile últimamente han pasado muchas cosas y uno, bueno, como periodista, pasan dos cosas. La primera es la emoción periodística de estar ahí buscando historias, encontrándolas, y otra también es la del ciudadano común y corriente que se enfrenta a una incertidumbre gigante ante tantos cambios. Y esa incertidumbre se pasa buscando buenas historias, o al menos a mí me pasa eso. Es entendiendo también que incluso recuerdo perfecto, no sé si la conocen afuera, pero me pasó con un personaje muy especial que es la tía Pikachu, una mujer que es de una población muy vulnerable en Santiago, que dio vuelta después su historia por el mundo, disfrazada ella de Pikachu, salió en una de las protestas y ella bailaba. Y yo hablé con ella, conté su historia. Era una mamá que vivía en esta zona vulnerable, que tenía muchas deudas y que se vinculaba con el estallido de primera persona. A ella no le contaban las demandas ciudadanas, ella las vivía. Pude contar su historia, se viralizó, y hoy ella es una de las constituyentes, es una de las personas que está escribiendo la Constitución y que está abogando porque nuestra futura Constitución estén los derechos a la educación, por ejemplo, que es algo que la mueve. Entonces, creo que de cierta manera sí se puede transformar la realidad a través del periodismo, y es algo que me mueve mucho. Espero haber ahí resumido un pouco a pergunta. Eu agradeço vocês terem aberto o livro da vida de vocês, da infância, da adolescência, desse momento, né, que vocês vivem no jornalismo de impacto social, e queria agora aprender um pouco da visão de vocês sobre esse campo do jornalismo de impacto social, inclusive como ele vem evoluindo dentro das empresas de comunicação, do setor de comunicação, né? Então, em primeiro lugar, eu queria pedir para que vocês comecem a qualificar um pouco mais para a gente o que é o jornalismo de impacto social na visão de cada um de vocês. Eu entendo que vocês têm diferentes experiências, né, vêm de diferentes trajetórias e hoje também estão em diferentes gêneros, né, de empresas de comunicação. Talvez a Eliane possa começar esse papo com a gente, porque eu queria entender um pouco melhor, Eliane, como é que você visualiza a evolução do jornalismo de impacto social nas redações. Você que está num grande jornal, né, que tem tantas agendas, você vê que o jornalismo de impacto social está ganhando centralidade, está ganhando mais adeptos, ou ele ainda é uma bolha, é algo muito marginal? Quais são as tendências e os desafios que você vê na evolução desse jornalismo de impacto? Olha, André, eu acho que no começo, quando eu fazia reportagens dessa área, eu sentia meio como uma guerrilheira, sabe, dentro das redações, tentando conseguir espaços ali, nem sempre favoráveis, nem sempre amplos, mas eu acho que isso foi um caminho, e hoje eu vejo com alegria que na Folha de São Paulo a gente consegue abrir, cavar cada vez mais espaços para o jornalismo mais vinculado com a sociedade, com os nossos desafios sociais no Brasil. Uma prova disso é o próprio Empreendedor Social, a editoria que eu estou à frente na Folha. É uma editoria que realizava um prêmio. Antes a gente não tinha isso, era uma coisa esparsa, essa cobertura, e focada na premiação. Isso foi modificando. Por quê? Porque o empreendedorismo social é um manancial inesgotável de boas pautas, né? De histórias inspiradoras e de questionamentos, e trazendo soluções e
apontando caminhos para os nossos graves desafios. Então, isso foi crescendo, né? E aí eu acho que é uma agenda positiva, que às vezes é difícil a gente conseguir espaço no dia a dia do jornal. Todo mundo conhece a famosa frase que o jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio. No caso, eu tento publicar o trigo, e às vezes eu consigo espaço para publicar, para ter uma primeira página, para ter uma página inteira de um depoimento em primeira pessoa de um líder de uma organização social, de um beneficiário, de um projeto social. Isso tem muito a ver com a qualidade daquilo que a gente está comunicando também. O storytelling é uma ferramenta poderosíssima nessa trajetória, porque quando a gente aproxima, a gente mostra essas pessoas e conta com profundidade e com sensibilidade essas histórias, é fantástico. Eu acho que aí é o jornalismo falando, é o melhor do jornalismo, e aí ninguém briga com notícia, ninguém briga com bom texto, então o teu editor, vai abrir espaço para isso. Eu tenho fotógrafos incríveis na Folha de São Paulo, que tem uma pegada social, que tem essa sensibilidade, então a gente vai para a rua com essa vontade de trazer uma boa história e saber que a gente vai conseguir espaços. O prêmio ajuda bastante, é uma forma institucional que a Folha entrou nisso, mas o jornalismo comunicar impacto social, eu acho que é um aprendizado, a gente vem avançando nisso. Eu te conto um episódio, eu fui editora no Brasil da revista Marie Claire, e é uma revista de mulheres e tal, que é uma pauta feminina e tudo mais, e lá na Marie Claire eu acho que eu consegui fazer uma reportagem, cheguei um dia na reunião de pauta com uma ideia de fazer uma matéria, e as pessoas falaram, pô, mas Marie Claire... Essa matéria foi na Marie Claire que eu publiquei uma matéria que eu peguei uma foto de uma turma de jovens estudantes do 2ª série do Jardim Ângela, que era então o bairro mais violento de São Paulo. Eu peguei uma foto, aquela clássica foto de turma da 2ª série, aquele monte de crianças chegando, iniciando sua jornada educacional, com uma diretora. Eu achei essa foto numa visita a uma escola no Jardim Ângela, e naquela época era o bairro mais violento do mundo, o número de mortes ali era uma coisa, chacinas todo final de semana e tal. E eu fui atrás daquelas crianças 20 anos depois. Eu contei a tragédia que foram essas décadas no Brasil de violência e mostrei os vazios naquela foto. A gente fez um encontro de novo daquela professora com seus alunos. E aquilo era o retrato do Brasil, da violência, de todas as mazelas sociais, do que foram os sucessivos planos econômicos que foram ceifando vida, dos sonhos, empregos. O que significou a crise econômica da década de 80 e 90 na vida daquelas crianças? Era uma matéria de economia, uma matéria de sociedade, uma matéria sobre violência, publicada numa revista feminina ao lado de editoriais de moda. E essa revista ganhou prêmios nacionais, prêmios internacionais, foi republicada nas Marie Claires, Austrália, Estados Unidos, e foi muito interessante mostrar que mesmo naquele espaço, se você faz uma reportagem com densidade original, inovadora e traz vida, traz essa força que tem o relato e as boas histórias, ela, independente do veículo, ela vai ser publicada, ela vai ser bem aproveitada. Eu acho que esse exemplo na Marie Claire me fez entender que eu poderia fazer aquilo na Folha, em outros veículos que eu trabalhei. Isso foi marcando a minha jornada até aqui. Aí acho que depois eu posso falar do Folha Social Mais também, que é um outro momento, até para não monopolizar muito o papo aqui. Fascinante, Eliane, obrigada por compartilhar como é que diferentes narrativas, mesmo num veículo em que a gente não espera ter uma matéria como essa, e principalmente num veículo onde a gente não espera, gera tanta repercussão e reconhecimento. Eu queria ouvir um pouco do Shani. Eu sei que você também vem de um grande jornal, né? Se não me engano, um editor, o diretor da redação, né? do La Nación, e que optou por criar, né? seu próprio empreendimento social na área de comunicação. Outro dia eu li a Arianna Huffington dizendo que no Huffington Post as matérias, os artigos, as histórias, né, que falam que são positivas, que contam soluções, elas geram muito mais compartilhamento, comentários, engajamento do que as matérias, às vezes, que, né, são de temas mais cascudos, como a gente diz aqui no Brasil. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência e entender como na Argentina você está vendo esse panorama.
O panorama é realmente de quem quer fazer impacto, quer fazer jornalismo de impacto social, vai criar seu próprio venture, vai criar seu próprio empreendimento, ou tem espaço para fazer isso dentro das redações? Es una buena pregunta y creo que tiene varias respuestas posibles. Nosotros en redacción sí elegimos enfocarnos en esta práctica muy particular que es el periodismo de soluciones. La hicimos un poco más latina que el modelo anglosajón, con varios detalles, pero este periodismo de soluciones es en realidad la respuesta a un problema. Y yo sí creo que hoy tenemos mejor diagnosticado el problema y hay mayor conciencia del problema. El problema que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? Del exceso de negatividad y también de su efecto y de su impacto. Está muy estudiado un fenómeno que se llama el news avoidance o el modo en que algunas personas evitan las noticias, justamente por esto que yo mencionaba, ¿no? Cómo afectan tu ánimo. Y está muy estudiado también de qué manera este espejo solo de lo negativo que ocurre en el mundo, en mi ciudad o en mi sociedad, genera lo que se llama una brecha de esperanza y en algún punto desactiva compromiso o ciudadanía, sobre todo porque si yo tengo la sensación de que todos los políticos mienten o de que todos los empresarios son codiciosos y roban, bueno, si yo tengo la sensación de que no hay solución, bueno, entonces me ocupo de mi vida, digamos, nada más, ¿no? Para mí este es un detalle muy, muy particular del periodismo social o del periodismo que hacemos y tiene que ver con también hacerse cargo del efecto y del impacto y de las consecuencias del trabajo que uno hace. Con lo cual yo creo que en alguna medida necesitamos muchos periodismos. Necesitamos el periodismo de investigación que ilumine y devele los excesos del poder y del dinero, por supuesto. Pero yo creo que todo medio necesita también, en alguna medida, asumir esta responsabilidad de entender que, y esto es algo que está cambiando en el mundo, me parece, no alcanza con ser testigos. No alcanza simplemente con, para mí, contar lo que veo. Creo que los periodistas tenemos que entender que la manera en que lo contamos, las historias que decidimos contar, lo que no decidimos contar, lo que decidimos no mirar, bueno, tiene un impacto, tiene un efecto. De allí creo que nace para mí periodismo con un poquito más de responsabilidad, en algunos casos con propósito. Creo que es algo que la industria y la profesión y las personas personalmente tienen que trabajar, asumir y demás. Nosotros hicimos un medio en particularmente enfocado, que es una rareza, diría yo, por una cuestión vocacional, porque queremos experimentar. Ahora tenemos un acuerdo con Infobae, por ejemplo, en donde producimos notas de periodismo soluciones para Infobae, que es el medio con mayor alcance en español. Y son notas que funcionan muy bien y que les va muy bien y tienen muchísima lectura. Y en algunos espacios de otros medios en Argentina también hay, yo creo, hoy mayor conciencia de que en el menú de un medio en general no puede faltar esta mirada sobre lo social que busque algo más que describirlo y que contarlo. Por supuesto, describir y contar genera visibilidad y esa visibilidad muchas veces habilita conciencia de derechos, expone injusticias y eso es mucho, naturalmente. En nuestro caso queremos ir un poco más allá, dentro de la manera en que medimos nuestro trabajo. Nosotros explícitamente queremos ayudar a nuestra audiencia a tener un impacto positivo en el mundo. Bueno, y eso tiene sus consecuencias en términos de narrativas, en términos de nuestro sitio, nuestros productos, nuestras newsletters y demás. Y la verdad que hemos encontrado, afortunadamente, cumplimos 4 años en estos días, bueno, que hay una audiencia, sobre todo joven, muy interesada en conectar, digamos, con el periodismo desde este lugar.
Jane, muito obrigada e parabéns, 4 anos. Sobreviver numa empreendimento Gracias. desse tipo na América Latina, e muito bem, do jeito que eu sei, durante 4 anos é um grande feito. Antes de ouvir o Juan Cruz, eu queria lembrar vocês que, por favor, façam perguntas, podem postar no chat, esse é um bom momento para vocês começarem a incluir as perguntas, a gente está se aproximando aí da metade da nossa conversa, ou passamos um pouco já dela, então, por favor, façam isso. Juan, como você sabe, os outros países da América Latina têm acompanhado bastante de perto as manifestações do Chile, as evoluções democráticas também no Chile e as repercussões que isso tem, eu imagino, para o setor midiático no país. Você que também está muito conectado com os jovens, né, dando aula na universidade, conte para a gente como é que esse campo do jornalismo de impacto social tem evoluído. Bueno, es complejo en Chile. No sé si todos están familiarizados con los medios de Chile, pero hay dos grandes familias, por así decirlo, de medios. Efectivamente, estamos viviendo una situación súper polarizada, ideológicamente polarizada, donde hay muchas fake news, y efectivamente los medios alternativos, los medios que nacen de internet, medios que han nacido de propios estudiantes, de jóvenes, han tomado fuerza, justamente porque la gente cada vez desconfía más de los medios tradicionales, justamente también porque los medios tradicionales invisibilizan las historias que tienen que ver con vulnerabilidad o con innovación social. Y hay muchos periodistas en este país que le tienen mucho temor a informar alguna cosa u otra por caer en ciertos sesgos políticos. Entonces eso ha complejizado harto la forma de informar. Dándose la vuelta, creo que la manera de hacerlo más fácil, o no sé si más fácil, pero más llevadero, es hacer un periodismo documental, en el que nosotros podamos mostrar lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Se instaló con la revuelta social en Chile un término que antes no usábamos con tanta frecuencia, que es dignidad. Una dignidad que nos va a todos los campos, ¿no? Desde el acoso a lo físico, a la dignidad en el trabajo, a familias con dignidad y tener un techo y comida, a estudiar con dignidad, no sé si se amplía a vivir una identidad con dignidad. Y hoy día difícilmente diría que los medios, por este sesgo, están comunicando como corresponde los medios tradicionales. Y eso genera mucha más polarización y es un poco doloroso ver hoy en Chile cómo las cosas están tan divididas. Pero viendo lo positivo, también hay muchos lugares de encuentro, que son estos también como espacios que nacen desde... justamente ahora yo estoy haciendo una clase donde los estudiantes tienen como objetivo a fin de semestre crear un medio que se pueda sustentar. Es súper una tarea linda y difícil, pero la mayoría de ellos, de una manera muy orgánica, diría que son 7 grupos y de esos 7, 6 están enfocados en dar visibilidad a la vulnerabilidad y a la innovación social. Entonces sí tenemos a una camada, a una generación de periodistas que uno pensaba que podrían haberse perdido entre Instagram y TikTok, y resulta que no. Quieren usar las plataformas para contar historias. Y eso es muy esperanzador, da mucha alegría, da mucha energía. Creo que tiempos que son tan movidos políticamente, como les decía antes, haciendo la diferencia entre quien no es periodista y un civil, son agotadores también, muy agotadores. Está esta cosa que decía Chani, ¿no? Como de evitar a veces las noticias porque hay tanta cosa mala. Bueno,
uno puede encontrar esos lugares y hay gente que está dispuesta también a contar buenas historias. Así que ahí uno encuentra una paz, ¿no? Como una alegría. Y eso es muy lindo. Juan, André, se me permite, eu queria pegar carona aqui para falar rapidamente disso, que a Folha criou uma sessão chamada Dias Melhores, justamente por isso, porque acho que o leitor está vindo de um momento de pandemia, a gente num momento de polarização política no Brasil, de tristeza, com dados assustadores, e para mim não é surpresa, mas são matérias super bem lidas, a audiência hoje está a nosso favor, a gente consegue provar muito rapidamente que esse conteúdo, quando bem feito, ele vai ter audiência, ele está entre os mais lidos do jornal. Eu assino uma coluna chamada Rede Social, que foi isso, como eu brinco, é a minha guerrilha, era coisa que eu não conseguia publicar no jornal. Eu falei, não, me dá um espaço na internet. Era no início da internet, 10 anos atrás. Não, tudo bem, um blog, uma coluna na internet, tudo bem. Essa coluna hoje é uma das mais lidas do jornal. Sempre que eu trago uma história forte, está lá, bombando em audiência, e isso me fez conseguir mais espaço no papel, porque aí o cara fala assim, poxa, ela está lá na mais lida, eu tenho que colocar no período, no impresso no dia seguinte. Então, foi um trabalho de guerrilha também, de você ir provando que quando um jornalismo profissional que se dedica a fazer bem feito essa área, ele vai ter retorno, inclusive comercial, então, que é uma linguagem que o dono do jornal vai entender. Mais leitores, mais anúncios. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente fazer. E eu tenho conseguido fazer isso aqui na Folha. Aproveita, Eliane, e conta para a gente um pouco desse novo passo, né, diante da Folha, do empreendedorismo social, mais especificamente, para o Folha Social Mais e a conexão com o ESG. Conta um pouco rapidamente, mas para a gente essa evolução. Olha, como você está falando, é uma evolução mesmo. A gente sai de um lugar em que a Folha realizava o prêmio em parceria com a Fundação Schwab, que é uma das redes de empreendedorismo, assim como a Choca. A Choca também é nosso parceiro, a gente começou a fomentar, tem um papel importante a Folha para fomentar esse ecossistema de impacto social no Brasil, no sentido que começa a dar visibilidade para esse tema. Há 18 anos atrás, ninguém sabia o que era empreendedorismo social, então a gente começa a falar, a trazer esse conceito, a trazer os cases, né, a cada ano apresentando quem são os vencedores do prêmio, os finalistas, a inovação social lá na ponta, quem está fazendo inovação no Brasil, e isso foi crescendo periodicamente de espaço, e sempre ficou ali uma coisa muito institucional e muito ligada ao frio, né? Não tinha essa coisa do noticiário quente, de estar ali no dia a dia da notícia. Há 10 anos eu estou no prêmio já, e aí eu senti essa necessidade. A gente tinha um site, uma plataforma chamada Empreendedor Social, e a gente começou a cobrir mais outras áreas mesmo, né? Para além do empreendedorismo, né? E aí a gente tem hoje uma pauta quicando grande no Brasil sobre diversidade, combate à desigualdade, direitos humanos, e eu senti a necessidade de abarcar isso de uma forma mais continuada, de forçar também, fazer o jornal olhar para isso como uma editoria específica. E aí foi que surge o Social Mais, né? O Folha Social Mais, que é uma nova plataforma que vai englobar o empreendedor social e também novas editorias, novos subcanais dentro do online e tudo mais. E aí foi muito interessante que também a gente está passando por um momento de crise no jornalismo, né, no modelo de negócios, as redações cada vez mais enxutas, e essa temática social também é atropelada, né, meu colega da Nação vai saber falar também muito bem disso, pelo factual. A gente tem poucos braços, poucas pessoas, então essa outra agenda vai sendo relegada, não porque os jornalistas não queiram fazer ou nada, porque é impossível tratar da complexidade que é o nosso trabalho com muito menos gente hoje nas redações. Por quê? Porque é caro, porque passa-se por uma crise. Então, dentro do Social Mais, a gente trouxe um modelo ali de parcerias, né? Tem a separação igreja e Estado, entre publicidade, essa coisa toda, mas a gente entende que para algumas causas, para alguns setores, há menos conflito de interesses, há um bem comum, há uma necessidade de se colocar temas, né, aí
aí, e a Folha abriu a possibilidade de a gente criar um subcanal dentro do Folha Social Mais chamado Causas do Ano, em que a gente vai eleger periodicamente temáticas e a gente vai ter uma equipe focada para trazer um conteúdo editorial naquele tema. E a gente estreia no Folha Social Mais ontem, a gente fez uma parceria com o Instituto Liberta, que é um parceiro que está patrocinando esse conteúdo, no sentido de que a gente conseguiu contratar, a gente tem total liberdade editorial, a gente não discute pauta, a gente discute o tema, né, no caso, e a gente tem uma entrega editorial que a gente tem que fazer ao longo de 4 meses, um número X de reportagens, de vídeos, redes sociais, documentários. Então, a gente está trazendo uma equipe para trabalhar nisso, sob a minha coordenação, e a temática primeira é violência sexual contra criança e adolescente no Brasil, que é um tema super importante, super sensível, e como a gente vai tratar disso, né? E aí acho que tem muito a ver com a minha história também no jornalismo, né? Eu fiz um livro sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, chama-se As Meninas da Esquina, em que eu conto a história de 6 meninas prostituídas, né, de norte a sul do Brasil, na forma de diários. Eu acompanhei a vida dessas meninas e fiz um livro que era muito difícil tratar dessa temática. Por quê? Porque elas não têm rosto, né? A gente, para proteger a infância, a gente tem uma legislação que não me permite colocar uma criança, expor uma criança no jornal. Mas como você vai emocionar, você vai falar dessa temática sem contar a história, sem falar daquele drama. Então, tem uma linha tênue aí. Então, o livro, elas aparecem em primeira pessoa contando, eu troco o nome dessas crianças, dessas adolescentes que participaram comigo dessa jornada, e na forma de diários, que é a coisa que uma criança e adolescente mais aproxima um do outro, né? Elas contando sua rotina, o dia a dia ali. Eu acompanhei essas crianças durante 1 ano e fiz o livro e tal. E foi muito interessante que esse livro virou um filme chamado Sonhos Roubados. E teve uma repercussão enorme, foi muito bacana e colocou essa temática num outro lugar. E era um drama no Brasil, o Brasil campeão mundial em exploração sexual, um monte de meninas prostituídas nas praias, turismo sexual bombando no país. E foi num momento muito importante para a gente influenciar a política pública, para fazer com que a polícia começasse a coagir esses voos de turismo sexual para o Nordeste. Então, tinha menina que participava disso, que contava o que é você tá dentro desse mercado do sexo ali. E eu participei com uma ONG chamada Childhood Foundation, que me ajudou a bancar esse projeto editorial. Eu saí da Marie Claire e fui fazer esse livro, né? Foi muito interessante. E agora, na Folha, eu vou ter a oportunidade de voltar a tratar dessa temática, conhecendo muito bem esse mundo e tendo também vários atores. O Instituto Liberta, que vai fazer, que é o nosso parceiro nisso, tem um trabalho importantíssimo de advocacy. Então, quer dizer, você encontrar formas de colocar essa temática no jornal. E aí agora a gente tem um compromisso durante 4 meses fazer isso. E a gente vai estar, agora 18 de maio é o Dia Nacional da luta contra a violência sexual de crianças e adolescentes no Brasil, e pela primeira vez a gente vai estar promovendo uma passeata virtual em que a gente está chamando as vítimas de violência sexual a saírem do armário, a falarem sobre isso. Eu fui vítima, agora você sabe, nós temos que mudar essa realidade, porque ninguém fala disso. São as maiores vítimas de abuso e exploração sexual, são crianças e adolescentes, e a gente fala muito de abuso de mulheres, estupro de mulheres adultas e homens adultos, trans, e agora a gente está tirando pessoas adultas contando não a sua experiência em si, mas que foram vítimas e que quer que isso tenha consequência e que haja uma mudança nesse panorama. Então, é uma forma de incidir e de engajar muito sobre esse tema muito forte com um veículo como a Folha puxando essa discussão. Eliane, obrigada por ter compartilhado essas várias narrativas e também como é que na Folha, né, está se diversificando a estratégia para poder dar conta de uma ampla gama de temas e problemas sociais, problemas e soluções. Eu acho que você endereçou algumas das perguntas que estão aqui no chat, que foram... Cláudia, eu acho que seu microfone está aberto, se você não se importar de fechar. Nós temos 2 perguntas que estão aqui no chat, eu acho que você endereçou algumas delas, mas eu quero passar para a Lucia, porque acredito que Juan e Chani também podem contribuir com essas perguntas. Ahí está, estoy con el teléfono, se me complica.
Sí, en realidad quería ver si esas personas que hicieron las preguntas del chat, si quieren abrir micrófono, tenemos poquito más de 10 minutos para que termine la conversación, así que me gustaría aprovechar este tiempo. Francieli, ¿querés abrir micrófono e hacer vos misma la pergunta? Posso falar um pouquinho? Então, eu fiquei com a dúvida de que, né, acho que a Eliana realmente respondeu uma parte da minha pergunta, né, porque ela fez um livro em que ela traz os diários das meninas, mas a ideia de perguntar mesmo é que é muito difícil a gente contar histórias sem falar por a pessoa, né, e dar espaço para que a pessoa fale por si só dentro do jornal, né, porque a gente sabe que é muito difícil estar nesses espaços, né, nesses espaços dessas grandes agências, né, de jornalismo, e como a gente pode incluir mais juventudes, mais pessoas negras, periféricas nesses espaços e contarem as suas próprias histórias, em vez de só falar por elas. Essa é a minha pergunta. Posso responder? Olha, é bem interessante isso. A Folha agora fez o primeiro curso de treinamento de trainees para jovens negros, né? Que é para aumentar a diversidade na redação, para também trazer maior representatividade para a redação. E está sendo muito interessante que a gente também está abrindo parcerias com algumas agências nas comunidades, como a Agência Mural, como a Perifa e tal, que é exatamente isso, esse lugar que a gente, trazendo essa voz de jovens de periferia, que no Brasil, em sua maioria, são negros, para escrever e para falarem no jornal. Dar voz a essas pessoas, quando eu te falo em primeira pessoa, quando eu fiz o livro As Meninas da Esquina, eu tinha essa mesma dificuldade, né? Essa coisa de ser o mais fiel possível. Por que diário? Né? Eu gravava, as meninas não sabiam escrever. A primeira denúncia do livro é que aquelas adolescentes não sabiam escrever, não estavam na escola. A escola elas não tiveram acesso à educação. Então, os diários foram gravados. Eu compartilhei com elas gravadores, elas gravavam os seus relatos, né? E depois eu as entrevistava para completar, para fill in the blanks, para ir preenchendo as lacunas dos relatos e transformando isso em texto, com essa preocupação, né, de não falar por elas, né, de deixar que viesse o mais forte. Quanto mais forte, quanto mais verdadeiro e mais próximo da linguagem e da realidade, trazendo essa emoção da fonte, melhor é o relato, obviamente. Eu acho que esse é o nosso papel. Uma boa narrativa é isso. Num formato da Folha que eu acho muito interessante, que eu tenho usado muito no social, é o Minha História, que é em aspas, primeira pessoa, a gente interferindo muito pouco no texto. Isso é muito bom, isso aproxima o leitor e mostra, e é mais fidedigno, né? Não tem tanto... Claro que tem sempre o papel do jornalista ao conduzir a entrevista, em se colocar ali, é óbvio que é um relato que tem o teu olhar, que tem a tua pegada, mas a gente consegue, tem fórmulas e jeitos de fazer com que essa narrativa seja sempre mais próxima e seja mais fidedigna, e que a pessoa se sinta realmente retratada no veículo, na matéria. Gracias, Eliani. Vamos con la siguiente pregunta, que creo que puede estar dirigida para Chani, que él contó de la audiencia joven, mayormente joven de redacción. Delphi, no sé si querés abrir micrófono y hacer vos misma la pregunta. Sí, obvio. Sí, Juan Cruz un poco habló del tema, pero quería como ver un poco más qué piensan de las audiencias jóvenes, ¿no? Como qué lugar le dan al periodismo, qué validez le dan, si tiene el periodismo que competir con otras fuentes de información. Un poco pensando en el futuro del periodismo, ¿no? ¿Quiénes son esos lectores, si es que existen? Y bueno, un poco cómo son ellos, cómo son estas nuevas audiencias y cómo volverlas a hacer creer en el periodismo, por así decirlo. Gracias. Bueno, si quieren, empiezo yo. A ver, yo creo que es súper interesante la pregunta porque hay más de una respuesta, porque hay más digamos, la juventud está también mucho más atomizada, si se quiere, ¿no? Ahora, la principal diferencia a lo que solíamos conocer es que, en general, a los jóvenes tienen otro tipo de vínculo con los medios. A nosotros, cuando yo tengo 53 años, soy un señor grande, pero nosotros teníamos algún vínculo con algún medio en particular, distinto, digamos, ¿no? Hoy los jóvenes están sobre todo en su teléfono y en aplicaciones de redes sociales,
Y yo creo que el periodismo tiene que llegar ahí, y el buen periodismo tiene que llegar ahí. Y hay marcas que están haciendo cosas excelentes allí. Me parece que todos competimos en el mercado de la atención, y el periodismo tiene que competir con buenas herramientas, con buenas armas. Yo creo que parte del deterioro del periodismo en diversas dimensiones, en su modelo de negocio, pero también en su calidad, tiene que ver con haber perdido relevancia, yo diría, esa relevancia natural que tenía el periodismo antes, y no encontrar con qué herramientas competir saludablemente en ese mercado de la atención, ¿no? Entonces yo creo que ahí se introducen una enorme cantidad de distorsiones que pueden lograr la atención, pero que trabajan muy en los bordes del periodismo, ¿no? Si se quiere. Ahora, en nuestro caso en particular, somos un medio pequeño, tenemos una comunidad pequeña, pero sí hemos recuperado esa suerte de vínculo, ¿no? Sobre todo por ahí en la plataforma de newsletters, en donde son autores conversando semanalmente en las semanales con su comunidad. Hay una conversación, hay un diálogo, hay llamados a la participación y la gente responde. 60% de nuestra audiencia tiene menos de 40 años, 66% es mujer, y hay una ida y vuelta y hay una conexión, sobre todo por el foco que tenemos, ¿no? En los temas, nosotros tratamos 5 temas, fundamentalmente. El 90% de nuestras historias son en torno a 5 temas. Y creo que ahí como pasamos de un mundo líquido a un mundo gaseoso, en donde los contenidos, las personas y las comunidades se conforman y se deforman, si se quieren continuamente, y vos notás que hay un medio que trata un tema que funciona muy bien, y hay jóvenes que lo siguen y después pueden soltar a ese medio. Con lo cual, lo que yo creo que estamos en una suerte de estado de altísima inestabilidad, en donde es mucho más difícil construir, como se decía antes, una audiencia fiel y establecer ese vínculo de confianza, además, que solía ser la matriz sobre la cual estaba construida la relación entre un medio y su audiencia. Y en redes, por supuesto, somos todos mucho más parecidos. Pues yo puedo engancharme con la nota de un medio en particular y después no verlo más o no interesarme más por él. Esta suerte de infidelidad creo que también tiene su costado positivo, porque nos obliga a que cada cosa que hacemos, cada contenido que hacemos, cada video, cada newsletter, se defienda por sí misma, ¿no? Y entonces esa búsqueda de la relevancia, esa búsqueda de la atención, esa búsqueda de tener algún valor agregado, de dejarle algo al lector, por lo menos en nuestro caso, me parece que si uno lo trabaja con tiempo y con recursos, lleva a un mejor periodismo, debería llevar o podría llevar un mejor periodismo. Gracias, Chani. Juan Cruz, algunos minutitos, ¿querés comentar sobre Sí. esto? Gracias, Lucía. A mí me parece, bueno, Internet es un reflejo del lugar en el que vivimos, es súper loco Internet. Yo siempre trabajé en medios convencionales, en revistas, en diarios, en radio, pero del lado más convencional. Y cuando me pasé a este lugar fue entender también que un video de Rosalía con un meme y un reportaje sobre una comunidad que a 20 kilómetros de Santiago no tiene agua, conviven. Y al principio yo me resistía como periodista a eso, ¿no? Era como, no, o sea, los memes los vamos sacando, los reels de la Rosalía los vamos sacando y vamos dejando lo que importa. Pero resulta que uno como periodista tiene que entender a su audiencia. Y lo que tuve que entender es que Rosalía, un meme y un reportaje sobre vulnerabilidad pueden ir juntos y la gente les va a dar importancia a los tres. Eso fue un aprendizaje que me costó. Yo creo, respondiendo a Mariana también lo que dice sobre ser activista y periodista, yo creo que ser periodista en América Latina es ser activista. Y uno, no sé, los nuevos periodistas a mi gusto, creo que hay
lo estoy viendo, los que están ahora en el horno, así como los que se están haciendo, creo que tienen un hambre por el periodismo de investigación, por encontrar historias de innovación social, porque están haciéndose en medio de un contexto problemático. Entonces ellos y ellas están intentando y están esperando salir para encontrar también soluciones, para mostrar soluciones. Pero creo que las nuevas formas de contar historias, a mí por lo menos, que fue mi desafío como editor, fue entender eso. Yo me acuerdo que llegué al principio y dije, bueno, no más memes, se acabó. No. Los Gen Z y los millennials más jóvenes sí necesitan un poco reírse, pero también informarse y después escuchar música y descansar de eso y volver a informarse y a veces enojarse y después tener esperanza. Entonces, sí, es como un poco entender ese lenguaje ha sido difícil, pero es lindo y no sé, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con este curso joven, que son más jóvenes con las personas con las que trabajo, llenarme de esperanza y llenarme de energía y tienen pautas porque salen a la calle, porque volvieron a salir a la calle después de los confinamientos. Entonces, es muy enriquecedor. Yo vengo los viernes, la clase todos los viernes, y salgo así con mucha energía y como celebrando que existen estos jóvenes y que quieren hacer tantos cambios y que saben, por ejemplo, tienen una cámara en el celular, entonces son capaces de levantar un contenido usando nada, algo que antes, hace unos, no sé, 10 años a mí me habría complicado. Pum, ellos lo graban, sacan la cuña, lo ponen en un frame lindo y lo suben. Y eso es increíble. Juan, o que você está comentando, nós sentimos aqui também no Brasil, na Choca criamos recentemente uma agência jovem de comunicação e é muito impressionante ver a capacidade de lidar com múltiplas ferramentas e rapidamente consolidar um produto de comunicação que não sou da sua geração, evidentemente, talvez um pouco mais da geração da Eliane, para a gente nos custava muito mais tempo, muito mais energia, né, Eliane? Olha, eu quero estar no TikTok, entendeu? Com o empreendedor social e com o social mais. A gente está trabalhando isso mesmo, a gente está aprendendo essas linguagens, a gente tem que fazer isso. O meme é importante, eu gostei muito da fala, justamente por isso. Agora, para comunicar impacto, no último prêmio, a gente fez um negócio muito legal no Instagram com celebridades, né? Então, a Xuxa falando de impacto social e engajando gente para votar na nossa escolha do voto popular. E a Xuxa falando de projetos, Ivete Sangalo, a gente conseguiu artistas de primeira grandeza no Brasil, com 30 milhões de seguidores no Instagram, falando da nossa pauta. Isso é muito legal, esse engajamento. O leitor da Folha, lógico, que envelheceu, a gente também tem que imaginar o que a gente vai falar, como falar e como chegar nisso. E mais importante, para combater fake news, a gente precisa, para defender aquilo que é tão precioso para a gente tem que entender essas armas, como funcionam, e não entrar na cacofonia das redes sociais, né? A histeria das redes sociais. O jornalismo profissional tem que fazer a curadoria, tem que trazer temas interessantes, mas a gente tem que usar as mesmas linguagens. A gente não responde meme com textão, com super texto, a gente responde meme com meme. Então, eu acho que é um aprendizado, acho que nós todos também estamos aprendendo. É isso, a gente está se aproximando aqui realmente do final desse papo, que eu tenho a impressão que poderia durar muito mais, porque acho que é o primeiro encontro que a gente faz de jornalistas da rede Ashoka, que estão em vários países e, portanto, trazem diferentes perspectivas, mas todas elas que se complementam, né, nesse universo bem complexo do jornalismo de hoje. Eu queria que vocês deixassem uma última palavra, porque no papel de vocês como editores, uma das responsabilidades é observar, gerenciar, fomentar a nova geração, e a gente sabe nesse campo que está mudando tão rápido, a gente tem muitas vezes que indicar e investigar, né, formar para diferentes características, né? É um pouco diferente a característica do jornalista de hoje daquele de quando alguns de nós aí começamos. Então, que características são essas e que últimas palavras vocês têm para aquelas pessoas jovens que querem trabalhar com produção de conteúdo, sendo elas jornalistas ou não, porque isso também já é
um novo paradigma, não é preciso ter estudado jornalismo para ser um bom produtor de conteúdo, um bom engajador. Então, o que vocês têm a dizer para essa turma e, na visão de vocês, que características são importantes das novas gerações de jornalistas e comunicadores? Shani, quer começar? Sí, claro. A ver, nosotros somos un equipo en redacción hoy de 18 personas. La mitad también tiene menos de 35 años. Y la verdad que siempre creo que hay dos cosas que miramos mucho, ¿no? Por un lado, la predisposición a la experimentación y el aprendizaje, ¿no? El periodismo cambió en los últimos 10 años muchísimo. Y yo creo que en los próximos 10 va a cambiar más de lo que cambió en los últimos 10, ¿no? Con lo cual me parece que ahí hay que primero desaprender un montón de cosas y luego aprender. Y ese aprendizaje, por supuesto, las universidades tienen un rol fundamental, pero luego es un aprendizaje que se produce haciendo y equivocándose y experimentando, ¿no? Y lo segundo es una característica que nunca se nos pidió a los periodistas. Siempre nuestra formación y nuestro desarrollo profesional siempre tuvo que ver con cómo comunicamos, cómo escribimos, cómo nos expresamos y demás. Y yo creo que hay algo muy profundo en cómo los periodistas tenemos que aprender a escuchar a las audiencias, a escuchar a la sociedad, a escucharnos entre nosotros. Parece algo medio etéreo, pero mi experiencia es muy concreta al respecto. Y en ese sentido, entonces sí, me parece que un periodista joven tiene todo para su desarrollo. Si tiene esas tres cosas, ¿no? La capacidad el deseo de experimentar, la disposición a aprender y luego también esa actitud de escucha. Pueden parecer habilidades muy blandas, pero yo creo que todo lo demás se aprende, y se aprende más rápido, más lento y se mejora. Y estas tres son como cuestiones bastante fundamentales que para mí marcan la diferencia y el talento, digamos, de un periodista. Eliane, Juan, últimas palavras? Eu vou complementar aqui, eu acho que o Chan falou quase tudo, mas eu vejo como jornalista, o que eu digo sempre para a minha equipe, é nunca perder a curiosidade e essa vontade de bater perna, de sair da redação, de ir atrás, de onde a notícia, onde as pessoas estão, criar conexão. Eu acho que esse é um segredo para fazer um bom jornalismo em qualquer área, você se conectar com aquilo de fato que está sendo feito. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, com alguns jovens ali que querem apurar tudo pelo WhatsApp, né? Então, eu brinco, né? Eu falo, olha, nada substitui o olho no olho, vá lá, vá conhecer a comunidade, bota o pé na estrada, que o que vem daí é sempre melhor, é sempre mais profundo, e no mínimo, não só para o jornalismo, mas para a vida, para tudo. Eu acho que essa vontade de se conectar, eu acho que é isso que é bem importante quando a gente está falando de áreas tão sensíveis e da responsabilidade que é comunicar tudo isso também, no nosso papel. Então, as minhas palavras finais seriam essas. Obrigada, Shani, Eliane. Juan. Qué lindo lo que dice Chani sobre saber escuchar, que no nos enseñan, es verdad. Nos enseñan a veces hasta a hablar más que a escuchar. Creo que nosotros también y las nuevas generaciones se enfrentan sobre todo al fenómeno de clickbait. Y había un concepto que yo usé hace un rato que era el de la dignidad. Y es como no olvidar contar que todas las historias, contarlas con dignidad y no olvidar que todas tienen dignidad. Y preocuparse en ese aspecto del personaje con el que habla, de que no es un personaje, sino que es una persona, de que si lo vas a retratar, de que si lo vas a documentar, contar su historia con dignidad, edificarlo, es importante. Hace poco, por ejemplo, alguien me hizo un comentario, una broma, porque yo hace unas semanas entrevisté a la primera dama y después estaba entrevistando a una mujer que está luchando por recuperar una casa social. Para mí las dos historias son igual de importantes y las dos mujeres son igual de relevantes. En sus universos cada una son sus protagonistas, entonces
es como siempre tomarse cada historia, como si fuera la más linda, la más importante y la más grande. Como si estuvieras hablando de la Mujer Maravilla, no sé, pero como creo que y eso te ayuda a no perder nunca el romanticismo, el romance por el periodismo, que a veces uno lo pierde, es fácil perderlo cuando las condiciones no están. Y a escucharlo. Creo que ustedes lo resumieron todo súper bien. Así que eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Estamos pasados de tiempo, no queremos robarles más. Estuvo increíble. Les vamos a estar mandando la grabación. Y bueno, eso, la verdad, un muy lindo encuentro. Esperamos poder repetir también estas conversaciones de profundidad, que es lo que nos interesa también desde Ashoka. Así que muchas gracias a todos y gracias Eliane, Chani y Juan por su tiempo. Gracias, Lu, gracias, Obrigada a Andrea, você. gracias a todos y todas. Obrigada. Adiós. Muito obrigada. Bom dia para tchau. vocês. Augusto. Para circular esse Bien, conteúdo. chao, chao. Tchau, tchau. Tchau, Juan, Liliane. Bueno, vamos a Obrigada. Gracias. Obrigada a todos. Gracias. Adiós.